Olá, está no ar o programa Fala Vereador. Para nós é uma satisfação ter o vereador Silésio Miranda aqui novamente conosco, depois de muito tempo, viu, vereador? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com a população de Uberlândia. Para nós é sempre agradável poder estar dando satisfação à sociedade. Que bom. Vereador, o senhor está aí com a postura realmente de oposição na Câmara Municipal de Uberlândia, mas essa questão da oposição aí, eu acho que o que está por trás é o trabalho de legislar, de fiscalização, diante das ações, né, do Executivo, conforme a atividade do Poder Legislativo. O senhor trouxe aí a questão das ações na área da saúde no município de Uberlândia, isso veio movimentando aí a tribuna, quer dizer, as sessões na Câmara Municipal de Uberlândia. Como é que está essa questão sua da fiscalização dentro das unidades de saúde no município de Uberlândia, a chamada Blitz da Saúde? Bom, Emelise, primeiro esclarecer que essa não é só uma posição do parlamentar de oposição. O ano passado eu era governo e eu sempre fiz o Blitz na saúde. A população que acompanha sabe que sempre que nós fomos solicitados, nós estivemos presente ali na unidade de saúde, onde quer que fosse a demanda apresentada. Foram várias as vezes que eu fui fiscalizar a escala médica, foram várias as vezes que eu estive presente na unidade de saúde. Então essa não é uma questão que o Silésio está fazendo oposição ao atual governo, mas é um trabalho continuado, é uma continuação que passa de um mandato para outro, independente de prefeito. Não é contra prefeito A ou B, é um trabalho que nós fazemos em prol da sociedade. Fosse naquele governo que eu fazia parte, fosse nesse que eu não faço parte. Então, é uma postura isonômica, não é? Onde nós buscamos atender o que a sociedade quer. Nesse sentido, o Blitz na Saúde, nós estamos continuando esse trabalho. Rapidinho, aqui dentro do parlamento, os parlamentares entendem isso, que esse trabalho também é continuado, vereador? Bom, eu não sei se eles entendem porque eu não presto satisfação a eles. Mas eu espero que sim, porque quem acompanha o meu trabalho sabe que o que eu estou falando é a verdade. Eu sempre estive presente nas unidades e nesse sentido continuo sendo solicitado, e quando sou solicitado, vou lá. Nas últimas semanas, houve muitos destaques negativos da saúde na imprensa local, e isso fez com que o nosso gabinete fosse solicitado. Nós já vínhamos, paralelamente às demandas apresentadas pela sociedade, fazendo algumas investigações, que refletiu esse mês na denúncia que nós fizemos, tanto ao Ministério Público quanto aqui na Câmara, referente a mais de 220 autorizações de contratos irregulares porque não foi feito nenhum processo seletivo, porque não foi feito nenhum concurso, e a gente sabe que perante a lei do próprio Adelmo, que foi ele que fez a lei, isso é ilegal. Então nós denunciamos isso, além também de denunciar alguns profissionais que estão aí ligados ao trabalho do secretário diretamente. Nós denunciamos, demos os nomes desse secretário, também desses profissionais que são ligados a ele, e encaminhamos ao Ministério Público, porque tem um profissional médico ganhando mais de 30 mil reais. Nós já identificamos também, e vamos falar disso no mês que vem, que tem profissional ganhando mais de 50 mil reais sem fazer nenhum atendimento na área da saúde. E como que isso tudo foi identificado? Isso foi identificado porque, como eu disse, é um trabalho que eu venho fazendo há longo tempo, não é de agora, mas em janeiro desse ano nós recebemos a primeira documentação que comprovava esses ilícitos. E aí eu comecei a investigar mais a fundo, fazer mais contatos dentro da prefeitura, dentro das secretarias, para poder chegar no montante que nós chegamos. E hoje, Melissa, eu posso te dizer que nós estamos totalmente respaldados naquilo que nós estamos fazendo. Por quê? Porque nós temos todas as escalas médicas que não consta os profissionais que estão recebendo. Nós temos, de certa forma, o olerite desses profissionais com os valores que ele está recebendo. Nós temos o documento onde o secretário manda contratar, inclusive contratações também com data retroativa assinada pelo próprio secretário. Nós temos o documento onde o próprio secretário de saúde manda pagar plantões que não foram realizados e ele sabe que não foi realizado, Então, é uma situação que precisa de ser tomada providências que não cabe só ao vereador. Eu não sou polícia, eu não faço trabalho de polícia. Quem faz esse trabalho é o Ministério Público e eu acredito fielmente que ele irá fazer. Eu tenho minhas dúvidas se o secretário de saúde e a cúpula da saúde de Uberlândia vai continuar no cargo nos próximos meses.
Eu acredito que não, porque foi muito grave o que eles fizeram. E tudo que eu falo está comprovado. Então, não tem para onde arrumar uma desculpa, não tem uma justificativa que legalmente seja sustentada. Então, acredito aí que nos próximas semanas, meses, que o próprio secretário não vai querer ficar, não. Ou alguém vai fazer com que ele saia, porque são muito graves, né, as denúncias que foram apresentadas e todas comprovadas. Eu não estou levando para o Ministério Público investigar, eu já levei investigado para o Ministério Público. É só ele tomar as ações cabíveis e legais. Então, agora, tudo bem. Nesse caso, a gente agora espera que os outros órgãos que são responsáveis, como o Ministério Público, tomem as devidas providências. Isso não tem sido fácil para mim, porque cada vez que a gente faz uma denúncia dessa, de certa forma o governo se levanta nos atacando, né, nos perseguindo, nos caluniando, criando situações para que nós possamos, de forma a ter a credibilidade do nosso trabalho diminuída. Mas nós não vamos parar e vamos continuar fazendo o trabalho. Vereador Silésio, e nessa questão do embate que você colocou, as pessoas fazem muita comparação com o governo anterior do Gilmar Machado, né? E levantam aí questões e insatisfações muito grandes. Como é que fica essa questão? Eu acho que é natural, por parte da população, que as comparações de governos existam. E por parte da população ela deve haver. Mas eu acho que às vezes as pessoas analisam muito superficialmente. É preciso aprofundar um pouco mais a análise. E nós, como legisladores, principalmente, não podemos entrar nessa guerra partidária, ideológica apenas. Todos podem ser partidários, todos podem ser ideológicos com as suas ideologias, mas nós temos que estar um pouco acima disso quando fazemos o trabalho. O trabalho ele deve ser feito de forma profissional, de forma a que a cidade, o bem comum esteja acima dessa questão partidária, dessa paixão partidária, não é? E nesse sentido, eu digo que as pessoas não sabem do todo, do bastidor, do que acontece, das pressões que nós sofremos para realizar o nosso trabalho. Isso é muito complicado, não é? Eu tenho o meu pensamento partidário, mas nem sempre esse pensamento é o que vai prevalecer, porque eu entendo que nós temos que juntar forças. Então, eu não sou aquele que se calou para tudo que o Gilmar fez, né? Até porque eu não fiz isso. Muitas foram as vezes, inclusive aqui na tribuna da casa, em que eu discordei do governo, publicamente, né? E dentro do governo, muitas vezes, eu fui uma pedra no sapato de muitos secretários, porque eu estava sempre levando problema e cobrando o que era correto. Essa foi a minha postura. Isso não é um discurso, isso foi uma prática. E eu acho que a população também tem que partir para um lado, e principalmente quem governa, e eu penso muito nisso, que de uma gestão para outra é como se fosse uma corrida de revezamento, onde você passa o bastão. De uma forma ou de outra, esse bastão é passado. Então não pode existir, de acordo com a lei, o governo do Gilmar e o governo do Odelmo. Sim. Quem trabalhou na prefeitura, trabalhou para a prefeitura, trabalhou para o cidadão da cidade de Uberlândia. Ele não trabalhou para prefeito A ou B, não é? Quem está lá na ponta da saúde, que é um atendimento, ele não quer saber se é o prefeito A ou B, ele quer saber que o recurso dele, que o imposto que ele paga seja bem aplicado. E é para isso que nós, vereadores, estamos aqui. Que ele faça uso. Vereador, com relação a essa questão parece que o vereador Silésio levantou uma bandeira contra a classe médica, que eu lembro na época aqui do Gilmar, o senhor subiu à tribuna também para questionar salários de 50 e tantos mil reais dos médicos naquela época, e você falou que era muita coisa, quer dizer, nem os recursos da saúde dariam para suportar essa folha de pagamento. Então havia já esse questionamento, a questão da implantação de um ponto eletrônico ali para os médicos. Isso gerou muito alvoroço. Isso também é resultado dessa fiscalização, vereador? Emilise, na vida pública, na vida particular, na vida profissional, quando você toma uma posição, você vai agradar alguém e vai desagradar alguém. Eu, como legislador, eu estou a favor da população que mais precisa. Eu não me levantei contra os médicos. Eu me levantei a favor da população, que cobra um atendimento e esse atendimento não é entregue. Nós não podemos aceitar que um médico... Eu posso até aceitar que um médico ganhe 40, 50 mil reais. Não é fácil para mim aceitar isso, mas eu posso compreender. Pela cultura, pela história, pelo que foi construído ao longo da vida, não foi eu que fiz isso, eu tenho que respeitar. Mas eu não posso admitir que um médico ganhe um salário tão alto sem trabalhar. Isso eu não posso aceitar.
Isso nenhum vereador pode aceitar. E se precisar fazer enfrentamento com a parte dessa classe médica que não faz o que deve fazer, eu farei. Seja com o prefeito, seja com a classe médica que for necessária. Porém, é preciso deixar claro que há muitos profissionais que estão lá trabalhando e estão sendo sobrecarregados por esses maus profissionais, que trocam plantão, que mudam os seus horários de trabalho, que não cumprem a sua escala de trabalho. Esses profissionais, eles estão cometendo um crime muito grave. Mais do que qualquer crime, eles estão trabalhando contra a população de baixa renda, que precisa do SUS, que precisa do atendimento. E aí, eu vejo muito desses médicos hora falar, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Mas se o poder público não conseguir controlar o que vaza entre os dedos, o que ele paga de salário sem o profissional trabalhar, ele nunca vai conseguir resolver. Então, o ponto biométrico é uma luta nossa desde 2013, quando eu apresentei pela primeira vez o projeto, e ele está na casa para ser votado. Eu vou lutar pela implantação do ponto biométrico. Ainda com o ponto biométrico, não é garantia de que esse problema será solucionado, mas é uma ferramenta maior de controle, e aí sim nós vamos ter como apurar melhor, porque são mais de 1000 profissionais médicos. Como é que você controla isso sem passar o registro? Todo profissional, o maqueiro registra, o enfermeiro registra, o auxiliar de enfermagem lá, o técnico de enfermagem registra. Por que o médico não vai registrar? Temos que parar com essa coisa de que médico é Deus, sabe? Isso eu não vou aceitar. As classes endeusadas, né? E os salários também são muito incompatíveis, é difícil realmente para qualquer município manter os salários tão altos. Vereador, rapidamente, a questão também da implantação do SAMU em Uberlândia, eu tenho uma pronúncia diferente com relação a esse programa. Mas com relação, houve questionamentos também aí, quer dizer, não vem essa estrutura para o município. Então, Emilise, mais uma vez eu quero dizer que eu gostaria muito que o atual prefeito entendesse, não só ele, mas toda a gestão dele, que quando muda um governo é como se fosse uma corrida de revezamento. Todos têm que estar correndo na mesma direção para que a cidade possa ir bem. Ele não pode fazer o governo dele, o que ele pensa só. Ele tem que respeitar o que foi feito. O SAMU já está sendo implantado em Uberlândia. Já vinha há algum tempo sendo pago a porcentagem que é de 0,20 centavos por habitante, o que dá aí próximo de R$130 mil por mês. Não é um valor exorbitante. Para a manutenção do programa, é a manutenção desse programa, que ele está sendo implantado. Ele não está sendo implantado totalmente agora. É uma condução que começou no governo passado e que tem que continuar para o bem da sociedade. SAMU não é só transporte de paciente. O SAMU muitas vezes atende a pessoa lá na onde ela foi chamada e de lá mesmo ela libera a pessoa, dependendo da gravidade, porque já tem um médico junto. Não é só um motorista. Né? É um serviço público. É um serviço médico hospitalar lá na ponta. Quer dizer que é como se fosse o Melhor em Casa, mas da emergência. Ele está indo lá atender a pessoa não onde chama. Isso. E se a gravidade do paciente não conseguir ser resolvida ali naquele local, é que ele vai para um hospital. E eu quero frisar aqui o seguinte, o prefeito tem razão quando ele diz que temos que criar mais leito, ele está certo nisso, mas isso não pode impedir que nós organizemos a rede e a regulação regional, que hoje é regulada só por Uberlândia. Não pode, todos têm que saber disso. E para finalizar essa parte, eu preciso dizer aqui o seguinte, o SAMU é necessário e o prefeito tem que cobrar o que ele acha que é direito, mas também ele não pode obstruir. Será que só Uberlândia está certo e as outras 26 cidades da Regional de Saúde estão erradas em querer o SAMU? É preciso avaliar com mais profundidade. Por trás disso tem duas coisas de bastidor que o povo precisa saber. O sistema de regulação, em que o município vai ter que abrir para todo mundo, e ele não quer abrir. E outra coisa é a parte econômica das empresas de ambulâncias que existe na cidade, que atende Uberlândia, atende a região e vai perder campo, porque o SAMU é de graça. Né? O prefeito tem que cobrar o que ele acha que é necessário, mas ele tem que abrir a porta para a continuidade disso. As centrais de ambulância já foram implantadas, as ambulâncias já estão aí, tem que dar continuidade, prefeito. O senhor pegou o bastão, continua tocando. Corrija, às vezes, o que o senhor acha que precisa corrigir, mas não pode fazer isso com o povo de Uberlândia. Agora, a ideia de que o serviço vai aumentar, vai chegar mais demanda... Essa é uma ideia equivocada. Quer dizer, o paciente já vem. O paciente chega na cidade de Uberlândia, vai lá na casa do parente, pega o talão e vai lá na UAI e fala que mora aqui. Como é que você controla isso? O paciente vem nas ambulâncias para o hospital da clínica. Isso já acontece. Só vai melhorar porque tem a regulação. E muitos desses pacientes vão ficar nas regionais, nos hospitais
das regionais, porque hoje tudo vem para Uberlândia. Isso é uma balela que está sendo mal interpretada pelo prefeito, precisa ser discutida de forma mais clara, mais transparente, para que a nossa cidade siga em frente, independente de quem governe. Não pode andar para trás. Vereador Silésio, o nosso tempo já acabou, é uma pena, mas nós aguardamos uma próxima oportunidade, uma próxima agenda para tê-lo aqui conosco, para falar, para estender mais o assunto e com certeza mais fiscalização, outras áreas do município de Uberlândia. Eu agradeço a sua participação. Eu é que agradeço, estamos à disposição da população, pode aí nos acionar pelo Facebook, né, pelo WhatsApp, que a gente sempre divulga, pelo gabinete 22 da Câmara. Estamos à disposição, Uberlândia. Que bom. Muito obrigada a você, telespectador.